Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para vocês que não me conhecem ainda, eu sou o Luiz do canal Reino Eterno. Sejam bem-vindos no meu canal e eu espero que vocês possam assistir os estudos que eu estou fazendo sobre a vinda do Senhor Jesus. Nesse vídeo eu quero deixar uma pergunta interessante para os irmãos pré-tribulacionistas. Eu sou pós, eu ensino o arrebatamento pós, mas eu queria deixar uma pergunta para os irmãos que esperam o Senhor Jesus a qualquer momento. Deixe o seu gostei no vídeo, compartilhe o vídeo no Facebook e não se esqueça de se inscrever no canal. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Luiz do canal Reino Eterno. A pergunta é uma pergunta bem simples, todos podem compreender. Até quem não tem muito conhecimento de profecia pode compreender a minha pergunta. Eu vou usar apenas a estátua de Nabucodonosor, que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 2. Eu já fiz um vídeo relacionado com esse, é um vídeo maior, onde eu leio textos, falo mais coisas, mas aqui eu vou resumir bem mesmo. Apenas deixar a pergunta para vocês. Eu já tenho falado nos meus vídeos que quando Paulo escreveu 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios 15, mas em destaque 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo tinha o profeta Daniel na mente. Ele não fala lá profeta Daniel, a expressão chifre pequeno não vai aparecer na carta, mas ele está falando. Por exemplo, João está falando do anticristo. Esse anticristo é o chifre pequeno do livro de Daniel. O profeta Daniel está falando o homem do pecado, filho da perdição. Essas expressões são atribuídas ao chifre pequeno. A expressão chifre pequeno não aparece na carta dos apóstolos, mas eles estão falando do chifre pequeno. Esse é o mistério do Senhor, para ver quem estava estudando as escrituras. Então eles têm o profeta Daniel na mente. Mas a igreja não dá ouvido quando eu falo isso. Porque se você abrir o livro do profeta Daniel, como os apóstolos abriram, você não vai encontrar um arrebatamento iminente, em duas partes. Secreto. Então, se eu faço pergunta para a igreja, para os pré-tribulacionistas, mostrando que o apóstolo Paulo tinha essas questões do profeta Daniel, aqueles tempos determinados, tudo isso na mente, eles não dão ouvidos para isso. Eles correm para outros textos e eles estudam o Novo Testamento só com as cartas de Paulo. É verdade ou não é? Quando você estuda o arrebatamento da igreja, geralmente se usa somente as cartas de Paulo e ainda com uma super edição. Corta aqui, corta lá, junta aqui, junta lá, descarta aqui, descarta lá e vira uma edição. Só que essa edição gera uma contradição. Essas edições geram contradições. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Segundo o que o Espírito Santo revelou para o profeta Daniel, a pedra bate nos pés da estátua e somente quando a pedra bate nos pés da estátua, toda a estátua se quebra, vira pó e o vento leva tudo. Essa pedra é a vinda de Cristo. Tanto é que esse episódio está em paralelo com o capítulo 7, onde fala dos animais. Ok? Não vou falar dos animais agora para não complicar a pergunta e o vídeo. Mas a pergunta é o seguinte: em que ponto da estátua você acha que o apóstolo Paulo se localizava? Na cabeça? Nos peitos? Na parte de bronze? Ou nas pernas da estátua? Nas pernas. Só que no tempo de Paulo não tinha duas pernas. Tinha apenas uma, era Roma Ocidental. A nova Roma, Roma Oriental, ainda não existia, não tinha Constantinopla, não tinha Constantino, não tinha nada. Era apenas Roma Ocidental. Mas o apóstolo Paulo olhava para o profeta Daniel, sabia que se encontrava na Era do Ferro, na época das pernas de ferro, mas ele não enxergava duas pernas. Luiz, o que isso tem a ver com o arrebatamento da igreja? Tem tudo a ver. Sabe por que tem a ver? Porque se o apóstolo Paulo se encontrava na parte de ferro da estátua, olhando para as pernas, ele sabia que Roma tinha que se dividir, porque ele tem inteligência suficiente para entender que haveria de se dividir o reino, porque quando chega na parte dos pés, ele iria estar lendo. Os pés de barro misturado com ferro será um reino dividido, e os pés provêm das pernas, certo? Agora presta atenção, se o apóstolo Paulo ensinava o arrebatamento iminente para a igreja na sua própria época, e você sabe disso, nenhum pré-tribulacionista pode negar isso. Se a igreja fosse arrebatada a qualquer momento, naquela época, o mundo daquela época, tanto de ímpio, teriam apenas 7 anos para formar todo o pé da estátua, todas as pernas de ferro. O mundo teria apenas 7 anos para formar toda a parte dos pés, barro e ferro, para depois chegar nos dedos, são 10 reinos. Para depois disso se levantar o chifre pequeno. Para então o chifre pequeno fazer guerra contra 3. Para depois ele derrubar 3 e aí começar
guerra contra o povo santo. Tudo isso teria cabimento num espaço de 7 anos? Não teria. Então o que detinha o anticristo não é o Espírito Santo. O que detém o anticristo são os eventos, a ocasião própria. Porque segundo a profecia, o anticristo só pode se manifestar depois que tivesse as pernas de ferro, os dedos, a parte dos pés, os dedos. Por isso que Paulo fala, lembra que eu ensinava todas essas coisas, eu costumava falar quando estava com vocês? Agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja manifestado na sua ocasião própria. Qual é a ocasião própria do anticristo se manifestar? Depois que toda a estátua tiver construída. Ou se levar para os animais, a revelação fica mais ampla ainda. Se o Espírito Santo detém o anticristo para que a igreja não sofra, por que o Espírito Santo não deteve Nero, Domiciano? Por que o Espírito Santo deixou os cristãos serem queimados vivos, crucificados, pegando fogo para iluminar o caminho para Nero passar dos seus jogos? Irmãos, coloca a mão na consciência tanto pela profecia como pela lógica. Imagine se aqueles mártires, aqueles irmãos que não amaram a sua vida até a morte, estivessem vivos hoje e ouvissem a igreja falar que não é justo a igreja sofrer a grande tribulação, porque a igreja, com a sua doçura do evangelho, detém o anticristo para que ela não sofra. Imagine aqueles irmãos ouvindo isso. Eu te mostrei argumentos pela lógica e pela escritura. Abandona isso para você seguir em frente na obra do Senhor, ensinando o que é certo para a igreja, armando ela. O Senhor Jesus sofreu. Por que a igreja não vai sofrer? Pedro falou, eu não vou abrir aqui para ganhar tempo, mas Pedro falou para a igreja, assim como o Senhor Jesus sofreu na carne, armai-vos também com esse pensamento. Armai-vos é a arma para a igreja ensinar que ela vai sofrer. Imagine o apóstolo Paulo ensinando para a igreja, vocês não vão sofrer. Aí ele falou, Deus nos livra da ira futura, mas ira futura na mente do apóstolo Paulo não tem nada a ver com ira futura na mente dos pré-tribulacionistas. Paulo falou para a igreja que eles iriam sofrer, já estavam sofrendo, mas imagine Paulo falando, vocês não vão sofrer, porque Deus vai fazer isso e aquilo, não vai permitir isso e aquilo. Aí vem Nero e devora os cristãos. Então, irmãos, a pergunta que eu vou deixar para ficar na mente de todos vocês, e eu queria que vocês, pré-tribulacionistas, se manifestassem e respondessem a pergunta do vídeo. Não adianta trazer 20 textos e não responder a pergunta. Como que o mundo iria se desdobrar em 7 anos? Pergunta para vocês, irmãos pré-tribulacionistas. Para os irmãos pós, guarda essa pergunta no coração para vocês refazerem para a igreja. Não para criar contenda, não para se engrandecer, mas para tentar fazer eles entenderem a verdade do evangelho e as coisas que hão de vida nesse mundo. Para os irmãos pós-tribulacionistas, guardem isso no coração para vocês refazerem essa pergunta para os irmãos pré. Não para se engrandecer, não para criar contenda nos grupos do WhatsApp, não para criar contenda em qualquer debate que vocês estiverem fazendo, mas para trazerem a verdade, fazer os irmãos enxergarem a verdade e poder enxergar as profecias. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, pré-tribulacionista, pós, em nome do Senhor Jesus. Às vezes pode aparecer que eu sou arrogante, que eu me acho, mas não é assim não, irmãos. Quem me conhece sabe. Eu estou disposto a mudar a opinião e já mudei várias vezes, caso os argumentos que me apresentarem forem em concordância com a palavra, tá bom? Eu quero que vocês enxerguem a verdade. Ninguém aqui quer passar por grande tribulação, mas é o dono da sua própria casa que escolhe como ele vai fazer a limpeza na sua casa. Se o Senhor Jesus designou assim e vários profetas sofreram para nos deixar exemplo, é porque isso vai acontecer com a igreja. Então eu quero ensinar a verdade. Tudo bem, irmãos? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Eu queria que você seguisse a série do arrebatamento que eu estou fazendo. O link está na descrição. A gente se vê no próximo estudo. Deixe o seu gostei no vídeo, compartilhe o vídeo no Facebook e não se esqueça de se inscrever no canal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Luiz do canal Reino Eterno.